Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, com os vídeos e hoje a gente vai falar sobre soluções. Vamos dar continuidade. Eu vou fazer uma pequena revisão dos assuntos que vocês leram na aula passada e na aula retrasada, certo? Então, vamos lá. O que é uma solução? Deixa eu já começar com o meu ponteirozinho aqui. Solução é um tipo de material que se apresenta na forma homogênea, somente dentro do limite de proporção entre as substâncias nele contidas. Duda, o que é que tu quer dizer com isso? Que uma solução eu vou ter um limite de material que eu vou colocar nele, que eu vou colocar nessa solução, que eu vou ter nessa solução, certo? Tipo aqui, a gente tem esse nosso Bolsonaro inteligente, que ele chega à conclusão: a água com cloreto de sódio formam soluções, pois, dependendo da quantidade de sal, forma um precipitado. Então, se você tiver um copo com água, certo? Você for colocando sal, vai ter uma hora que essa água não vai ser suficiente para diluir esse sal que está ali. Então, ele vai começar a formar um precipitado, certo? Diferentemente de mistura, que mistura aqui nesse balancinho vermelho, tá dizendo água mais álcool mais o ar atmosférico formam misturas, pois independe de proporções. Ou seja, mistura eu posso colocar a quantidade que eu quiser, que ele sempre vai formar uma mistura homogênea. No caso da mistura homogênea, porque a solução é uma mistura de forma homogênea. Ok? Então, a gente tem essa diferenciação aí entre mistura e solução. Solução, eu tenho um limite de um material, de uma substância que vai estar ali naquela solução. E a mistura, não. Vai ser a quantidade que eu quiser, certo? Independente de proporção. Então, a gente tem aqui nosso Becker, aqui é dicromato de potássio. Então, a gente coloca aqui nessa proveta, não no Becker. Coloca aí e vai começar a diluir junto com essa água, certo? Aí nesse segundo aqui, nesse terceiro já tá diluído. Se eu colocar bem mais e for colocando, vai chegar um momento que vai começar a aparecer um precipitado. Beleza? Então, essa é a diferenciação de solução para misturas. Bom, então, falando de solução, a gente sempre tem que observar o que a gente está colocando, o que a gente está diluindo. Então, a gente tem a definição de soluto mais solvente. Então, em uma solução existe sempre pelo menos uma substância dispersa, ou seja, dissolvida em outra. A substância que está dispersa é chamada de soluto. Nesse quadradinho aqui azul, o que dispersa, ou seja, que dissolve as outras, é denominada solvente. Então, aqui a gente tem um exemplo. Soluto, por lei, vai ser sempre o que está em menor concentração. Geralmente um sólido. Pode ser um líquido também, mas sempre vai ser o que vai estar em menor quantidade, certo? E o solvente geralmente vai ser água. O povo diz a água é o solvente universal. Não é. Existem outros tipos de solvente, mas geralmente quando pensar em solvente, você pensa na água, você vai pensar no líquido que vai dissolver alguma coisa, certo? Então, a gente aí tem o exemplo do soluto mais solvente, O soluto, o sal, e o solvente, a água. E aí temos a solução, uma mistura de sal e água. Então, aqui a gente tem as moléculas de água dispersas, junto com a molécula de água dispersando, diluindo o sal, o cloreto de sódio. Então, você vê aqui os íons separados, aqui o cloro e aqui o sódio. Beleza? Eu acredito que não tenha dúvida até aí. Só uma revisãozinha das últimas aulas. Então, a gente chega na definição de concentração. Concentração tem vários significados, mas em química, a concentração não vai ser um Buda aqui concentrado meditando, certo? E nem uma concentração maravilhosa, com o papai Lula.
concentração em química, vai ser uma quantidade de solvente, de soluto muito grande, né, naquele solvente. Então, por exemplo, você tem essa solução, você tem essa concentração aqui, todo mundo aqui com Papai Lula. Você quer dispersar essa concentração, você quer separar esse povo aí, já algum bolsominion alienado aí, burro, que todo mundo vai correr com nojo, entendeu? Então, eles vão se separar, eles vão se diluir. E em química aqui, ó, a gente tem um exemplo daquele suco. Quando você vai no mercado, né, não sei se vocês já viram, a mãe de vocês já comprou alguma vez, vocês já viram algum suco concentrado demais, né, que você, para poder beber quando chegar em casa, tem que colocar água, né, tem uma certa quantidade de água, que não necessariamente tem que ser obrigado você usar aquela quantidade de água, porque tem gente que gosta de um suco mais forte, um suco mais fraco, né, enfim, depende da concentração da polpa da fruta, beleza? Então, acredito que concentração aí seja bem fácil esse conceito, beleza? Bom, então, revisando ainda sobre a concentração, né? A gente vai chegar em concentração de sais, a gente tem nossa temática da água. Então, aí a gente tem a água e sua classificação de acordo com a concentração de sais. Então, essa tabelinha eu tirei do livro de vocês. Então, a classificação da água em função da concentração salina. Então, ela pode ser classificada em doce, salobra ou salgada. Então, a concentração de sais. Aqui é porcentagem de massa. Então, se for igual ou inferior a 0,05, a água é considerada doce. Ou seja, a gente vai encontrar em rios, lagos, banquisas e icebergs. Salobra, superior a 0,05% e inferior a 3%. Então, a gente vai encontrar manguezais e lagunas. E água salgada igual ou superior a 3% dessa concentração de sais, certo? Então, a gente tem os mares e oceanos. Então, falando de água doce, eu pergunto a vocês, toda água doce é potável? Isso tem lá no livro também falando, certo? Que a resposta é não. Nem toda água doce é potável. A gente não pode pegar qualquer água doce, botar na boca e beber, beleza? Ó, a água potável, né, é a nossa água mineral, natural, né? Tem uma certa composição química aqui. A gente tem alguns sais aqui que estão presentes na água mineral. Então, existe uma diferença da água mineral e da água pura, certo? A água que a gente bebe, a água potável, é a mineral. A gente não bebe a água pura, que é apenas o H2O. Por quê? Quando a gente pega uma água doce, a gente trata ela para poder ela se tornar potável, certo? Então, se a gente pegar uma água pura aí, tipo o H2O, ele não vai ter substâncias que vão matar esses micro-organismos presentes na água, certo? Vamos lá. Então, bom, a água que a gente bebe é a mineral. Aí aqui a gente tem a concentração, aqui ó, na composição química a gente tem a concentração de algumas substâncias. A gente tem o bicarbonato, cálcio, sódio, sulfato, nitrato. Percebe que estão diluídos aí, certo? Aqui são o quê? São solutos que estão dissolvidos na água, que é o solvente. Quando lá no primeiro ano, quando vocês estudaram sobre nomenclatura também de dissolução, de ionização, tem os nomezinhos para os íons. Então, por exemplo, o NaCl, não é o cloreto de sódio. Então, quando ele está dissolvido na água, ele vai ficar Na+, e Cl-. Então, eu vou chamar isso aqui apenas de cloreto e aqui de sódio. Então, aqui separado, ó, quantidade de cloreto e a quantidade de sódio, beleza? Então, ó, quantidade de sódio eu só posso ter 5,09 miligramas por litro, ou seja, para cada litro de água eu posso ter até 5,09, certo? Para cada litro, aqui eu tenho 20 litros, então só é multiplicar esse valor pela quantidade de litros, beleza? Ó, falando de água doce,
Na última aula tinha também o que eu pedi para vocês lerem sobre o tratamento da água doce, certo? Que para ela se tornar potável, para poder a gente beber, né? Também. Ó, então como funciona esse tratamento da água? Primeira etapa, captação. Deixa eu mudar de cor aqui. Captação aqui, ó, filtragem grosseira das folhas e galhos, né? Essa filtragem grosseira nem entra basicamente nessas etapas. Oficialmente, a gente tem uma represa aqui de água doce, então a gente pega essa represa, né, e vai captá-la. Captação vem captar, ok? Depois disso a gente tem a pré-cloração. Eu coloquei pré-cloração porque alguns livros, alguns autores consideram a pré-cloração e outros não, e eu preferi considerar, certo? Pré-cloração é de uma forma grosseira, eles vão colocar cloro na água para matar de uma forma grosseira, novamente falando, os micro-organismos, né, esses agentes que estão lá na água que vão fazer mal pra gente se a gente ingeri-los. De uma forma mais profunda, depois que faz essa pré-cloração, para matar esses micro-organismos que estão lá, né, que a gente não consegue enxergar, não consegue filtrar logo de cara. Então, lá no livro também estava dizendo os elementos, né, substâncias que a gente utiliza para tratar essa água. Então, a próxima etapa é a floculação. Floculação vem de flocos, lembra, né? Lembra a palavra flocos, ou seja, ele vai formar um precipitado nessa água, né? Para esses micro-organismos se juntarem, se aglomerarem. Ó. Floculação, adição de substâncias que aglomeram as partículas de sujeira, beleza? Depois da floculação, quando a gente já tem uma água cheia de impurezas, cheia de flocos, a gente vai fazer o quê? Decantar, ok? Se você tiver, por exemplo, uma água com areia e a água tá bem turva, bem marrom, você vai esperar a areia decantar, né? Ficar aqui embaixo, ok? Lá naquele processo de separação mistura de primeiro ano, ok? Ó, próxima decantação. E depois que você decanta, você vai fazer o que? Você vai filtrar, para você tirar essa areia daí, né? Tirar esses flocos daí, ó. Então, a gente tem a filtragem, que vai ser a filtração. Então, a gente usa alguns cascalhos, pedras, areias e carvão para filtrar essa água. O carvão, a função dele é, tipo, absorver as toxinas também. Quem tem animais de estimação, a minha doguinha já precisou uma vez de tomar uma medicação que era a base de carvão ativado, porque ela comeu besteira e o carvão ativado no estômago vai chupar, né, falando de uma forma mais fácil, chupar essas toxinas. E depois da filtração tem a cloração novamente, que é desinfectar, outro processo de cloração, tudo na medida da concentração que pode ser usado, né? Nem mais, também nem menos. Então, adicionar cloro ou flúor. E depois vai para o reservatório e depois a distribuição na rede, beleza? Bom, a gente vai chegar na parte principal agora da nossa aula. Essa aula vai ser muito focada em transformação de unidade de medida, que eu percebo que vocês se atrapalham muito com isso, né? A dificuldade é bastante, e esse assunto ele é muito pertinente em vestibular, concurso e para a vida de vocês. Concentração vocês vão levar para a vida, e essas transformações de unidade são de extremamente importância. É quase 100% de certeza que cai uma questão de concentração em algum vestibular ou concurso, beleza? Então, concentração, a gente pode falar concentração em relação ao soluto, né? Gramas, e ao solvente também. Miligramas, certo? Miligramas, lá numa tabelinha lá do livro também que eu mostrei a vocês, tem a micrograma, que é menor,
que é a miligrama. E quilo também, dependendo da questão, certo? Em volume a gente vai usar litro, vai usar mililitro, ok? Se a questão também pedir centímetro cúbico e assim vai. Tem outra unidade de medida que é bastante cobrada de concentração, que é essa daqui, ppm, que significa partes por milhão. Lá no livro, no comecinho do outro capítulo, tem detalhado, certo? Partes por milhão, partes por bilhão e partes por trilhão. Ninguém vai endoidar para saber a definição matemática disso, não, certo? Porque é muito complicado, a gente não vai se apegar a isso, não, porque a gente só perde tempo. Então, o que é que eu vou explicar a vocês de forma bem fácil? Vou mudar aqui a cor. Quando a gente tá falando de partes por milhão, é como se fosse assim. É uma concentração que você tem em relação a 1 milhão dessa solução. Vamos lá. Eu vou falar de volume para volume. Se no ar atmosférico, vamos lá, 39 litros de CO2, né? Na verdade, não, eu já me adiantei e eu não vou parar o vídeo agora não, porque senão, né, é babado para começar tudo de novo. Isso é o sono já me afetando. Vamos lá. A gente tá falando de ppm, então a gente já tava dando a resposta. Falando de volume, eu tenho 39 ppm de CO2 no ar atmosférico. Vou botar ATM do ar atmosférico. Aí, muitas vezes a questão também vai dizer assim, volume. Questão volume. Tem uns que não dizem, mas vocês já vão pegar na pergunta, porque eu espero que vocês leiam e entendam o que é que a questão está pedindo. Então, nessa questão, por exemplo, está dizendo aí 39 partes por milhão de dióxido de carbono no ar atmosférico. Se é de volume para volume, significa o quê? Que eu tenho 39 litros de CO2 no ar em 1 milhão de litros de ar atmosférico. Espero que tenha entendido. 39 partes por milhão de CO2 no ar atmosférico. Se é relação volume para volume, porque a gente pode ser assim. De massa para massa, volume para volume e massa para volume. Eu vou chegar lá detalhado. Então, se diz assim, tem 39 partes por milhão, significa que eu tenho 39 litros para cada 1 milhão de litros de ar atmosférico, eu tenho 39 litros de CO2, certo? É uma regrinha, aquelas regrinhas de 3, né? Básicas. Deixa eu tentar aqui, eu vou colocar num point que é melhor pra gente detalhar. Então, partes por milhão, vou focar em partes por milhão, né? E bilhão vocês já vão ver questão matemática. Significa que é uma parte do soluto dividido por 10 a sexta parte da solução. Dudu, o que é 10 a sexta? 10 a sexta é 1 milhão. Aqui, ó. Lá naquela notação científica. Beleza? Aqui, 10 a sexta. Então, resumindo. Partes por milhão eu posso usar de relação massa para massa, volume para volume e massa para volume. Então, eu vou colocar aqui. A gente vai usar partes por milhão
a gente vai botar outras unidades de medida. Então, se for de massa para massa, vamos utilizar grama aqui, por exemplo. Significa para uma certa quantidade de grama aqui do soluto, eu tenho 10 a sexta gramas da solução, se for massa para massa. Lá no exercício, tudo direitinho para vocês. Eu vou explicar aqui de uma forma grosseira, porque eu quero que vocês estudem bastante e tentem mesmo responder os exercícios. Não tá difícil, certo? Isso é só uma relação matemática. Ó, ppm. Aí a gente vai para volume para volume. Para uma certa quantidade de ml do soluto, eu tenho 10 a sexta ml da solução, que é um L, certo? Volume para volume. Vou colocar aqui do lado a outra. De massa para volume, então tem grama por 10 a sexta ml. Beleza? Massa para volume. Olha, nessa parte aqui, massa para volume, na próxima aula vocês vão ver, vocês vão entender melhor, certo? Que é a fórmula da concentração, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ai, que foi isso, Jesus? Aqui, voltou para cá. Pronto, aqui, volume da solução. É basicamente isso, certo? Não é troca não, já dei a fórmula da semana que vem. Então, vamos continuar aqui. Matematicamente, a gente pode brincar com essa relação de massa para volume. Se eu tenho aqui grama por 10 a sexta mililitro, esse mililitro aqui significa que é 10 a menos 3, ok? Então, eu posso botar grama aqui, 10 a sexta vezes 10 a menos 3 litros, bases iguais, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, grama vai ser 10 a terceira litros. Eu posso colocar esse 10 a menos 3 para aqui para cima. Então, eu posso fazer assim. Só que quando ele vai para cima, ele fica negativo, né? 10 a menos 3 gramas dividido por litro. 10 a menos 3 gramas significa que é miligrama, certo? 10 a menos 3. Isso aqui eu não vou detalhar mais não, tá, minha gente? Isso é matemática básica, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, miligrama por litro. Vamos falar geralmente em relação de massa para volume, miligrama por litro. Deixa eu dar uma pausa aqui e vou fazer outro vídeo da gente respondendo um exercício.